are you? Hi-Fi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre alguns detalhes que eu percebi em casais que estão à procura de fertilidade. Quando eu estava com os casais, eu percebia algumas atitudes que isso atrapalha a fertilidade do casal. O primeiro é o casal não estar em sintonia, daí fica tudo muito mais difícil. Eu acho assim, o casal para procurar o tratamento de reprodução humana assistida tem que estar em afinidade. Os dois têm que estar querendo engravidar. Se só um procurar engravidar, fica mais difícil no tratamento. Porque se você a mulher vai e o homem não quer, fica mais complicado o tratamento em si, né? Outra coisa que eu percebi nos casais é que a maioria não tem noção de nada mesmo, como é que é, de nada, não tem noção de nada de fertilidade. Não sabe o que é fertilidade, não sabe o que é infertilidade, não sabe o que é pessoa estéril, não sabe o que é inseminação, não sabe o que é inseminação, ICSI, fertilização in vitro. Então faz um emaranhado lá e não sabe de nada. Então, assim, antes de procurar os tratamentos, o casal tem que procurar saber o que é fertilidade. Fertilidade o casal é fértil quando, depois de 12 meses tentando, ele engravida antes dos 12 meses. Então, o casal é fértil. Se o casal acima de 12 meses tentando não engravida, aí o casal é considerado infértil. O casal é estéril quando um dos casais, dos dois é estéril. O que é estéril? Que não tem gameta. Ou o homem não tem nenhum espermatozoide, a gente faz espermograma, não encontra nenhum espermatozoide, e ele é estéril mesmo. Porque a infertilidade, a gente tira, tem espermatozoide no homem, mas é infértil. Mas o estéril, o homem estéril é aquele que não tem espermatozoide. Então, o que é inseminação artificial? Inseminação artificial é um tratamento que consiste em fazer na clínica, né, de colocar o sêmen diretamente no útero da mulher. Mas depois que fez o tratamento do sêmen do homem, fez uma limpeza no sêmen do homem, e aí coloca numa seringa numa catéter e coloca dentro do útero da mulher. E isso é inseminação artificial. Aí você tem que saber o que é fertilização in vitro, que é um tratamento que faz com o óvulo da mulher, com o espermatozoide do homem, mas tudo dentro do microscópio, né? Joga junto no microscópio, depois põe na estufa para esperar entrar o espermatozoide, multiplicar, a meiose, virar o embrião em si, e depois produz os hormônios certinho, aumenta a grossura do endométrio da mulher para colocar o embrião depois de 5 dias. Isso é fertilização in vitro. E o que é ICSI? ICSI é um tipo de FIV, só que é um FIV quando o homem mais... o problema é maior no homem, que tem pouquíssimo espermatozoide, tem sim quase nada, quase é estéril, mas tem sim alguns. Então a gente vai separar um espermatozoide, o melhor dos melhores, o que correu mais, o que tem tudo bonitinho, que não tem 2 cabeças, mas você tem uma cabecinha, tem um rabinho, é rápido. Então vai ser o embriologista vai separar o espermatozoide melhor do homem, e nós vamos colocar esse melhor dentro do óvulo da mulher, né? No microscópio a gente vai enfiar o espermatozoide no óvulo, aí põe na estufa, espera 5 dias virar embrião, virou embrião, pega os melhores embriões e coloca na mulher depois de incentivar a endométrio com os hormônios, engrossar, né, do útero, coloca o embrião lá ok. Então o ICSI é isso, é uma FIV mais abrangente com um espermatozoide. E o FIV é o fertilização in vitro clássica, né? Que faz no microscópio a junção de milhões de espermatozoides com um óvulo. E aí faz vários embriões e coloca na estufa, espera lá o melhor embrião e coloca os melhores, o melhor embrião. Então, é bom saber. E eu percebo que tem vários casais que chegam na clínica de tratamento, não sabem nem o básico, não sabe o que é ICSI, não sabe o que é FIV, não sabe o que é inseminação.
Não tem noção e terceiro, não tem noção que tratamento não quer dizer gravidez. Tem casais que chegam lá que acham que vai fazer o tratamento e vai engravidar. Pronto, pagou, engravidou. Não é assim. Não é garantido de 100%, uns 30, 40, 45% engravida, desses 100%. Então, não são todos que engravidam. Muitos casais chegam na clínica e não tem essa noção. Outra noção que eu percebi, que não tem noção, é que o casal tem que entender que está entrando numa guerra da fertilidade. Vamos imaginar assim, guerra da fertilidade. Que isso? Não, é porque dentro desse tratamento tem várias lutas. Então, assim, você tem que lutar várias vezes, vários ataques para poder chegar a vencer a guerra. Então, nós temos que atacar com os hormônios, atacar primeiro com inseminação artificial, depois atacar com FIV, aí atacar fazendo todos os exames, né? Antes de fazer a FIV, fazer todos os exames, a mulher no homem, espermograma, os hormônios, né? O LH, FSH, fazer um monte de exame de ultrassom para ver como está o útero. Isso é outro ataque. Vai fazer outro ataque de separar os melhores embriões. Vai ter o ataque de ovulação, ou produzir o endométrio engrossar, colocando hormônio na mulher, outro ataque. Então, assim, tem várias etapas, tem do 1, 2 até chegar no 20 e ganhar a guerra, né? Que é ganhando a guerra, engravidou. E a maioria não tem essa noção, né? Acha que chegou lá, no outro dia faz o tratamento e no outro dia já está grávida. Não, é um tempo, alguns dura 3 meses, outros tratamentos dura 2 meses. Tem caso que dura 8 anos, tentando e fazendo e tal, 7 meses, 6 meses. Então, sim, tem que perseverar. Perseverar em todas as etapas, porque não é fazendo desiste, não. Tem que ter perseverança, né? Eu percebo que o casal tem que perseverar, tem que ter disposição para entrar nessa peleja, dessa guerra, sabendo que vai ter coleta de óvulo, vai ter coleta do espermatozoide, vai enfiar muito hormônio na mulher, né, para ela ovular, vai provocar os hormônios para também enfiar nela para ela engrossar o útero para colocar o embrião, e aí vai ter a etapa da inseminação de colocar, né, vários espermatozoides na inseminação na mulher. Aí se não deu certo, vai para a FIV, aí da FIV vai ter que fazer novamente, né? Então tem que ficar preparado para isso. E eu percebo que tem muitos casais que acham que é assim, entrou, paguei, vai, engravidou. Tem que ter uma noção de perseverança, né? É isso que eu acho. Outra coisa que eu percebi é que deve estar preparado para não acontecer, deve estar preparado o casal, como eu disse antes, que pode não acontecer como pode acontecer a gravidez. Então tem que estar preparado para isso, né? E nesse caso, tem várias outras maneiras, tem adoção de filhos, e eu percebo, e por último, que eu acho assim, o mais importante para meu ver, né, o casal tem que estar em oração, porque tem uma parte na Bíblia, que a Ana, da Bíblia, ela queria muito engravidar, e ela foi lá, né, naquela, tipo, antigamente era tipo de uma igreja lá, e o profeta viu ela orando e pensou que ela estava bêbada, julgou. Então vai ter muito julgamento do casal, julgamento de pessoas criticando, julgamento de achando que estão doidos. Então, assim, o casal tem que estar preparado para essas pelejas que vai aparecer, né? O casal vai ter e vai ter julgamento. A gente tem que ter maturidade para deixar para lá e continuar em fé, sabe? E junto, tá em oração, pedindo para Deus fazer como fez com Ana, e depois ela engravidou, né? Ela fez uma promessa lá, e nessa promessa ela recebeu
né, o filho, depois ela entregou a promessa e depois ela teve mais uns 6 a 7 filhos lá. Então, assim, ela era uma mulher de oração, né? Não só a mulher, mas o homem, o casal tem que ir na igreja, ou na missa, ou no padre, ou no pastor, e pedir para orar e orar junto, e pega o óleo da igreja para ungir o útero, ungir o corpo, entendeu? Ungir, sim, e profetizando, passa o óleo e começa a profetizar com o óleo da igreja, e eu acho isso, eu particularmente acho muito, muito importante, mais que tudo que eu falei aqui. Então, assim, é detalhes e detalhes, né? Eu lembro da pastora Alda Célia, que ela ficou 5, 6 anos também, era infértil o casal, e ela, a pastora Alda Célia, com o pastor Roberto, o americano, hoje eles estão lá nos Estados Unidos, mas ela era infértil, 6 anos orando, fazendo campanha na igreja, ela fazia campanha, orando, campanha, e até que um dia lá o pastor falou para ela que ela ia ficar grávida e engravidou, né? Então é isso, a gente tem que procurar ter noção das coisas, não é entrar assim nos tratamentos sem ter noção, né? Porque eu acho importante o casal tá esperto, né, para as coisas, tá junto, tá orando junto, tá clamando, fazendo campanha na igreja para engravidar. Eu acho assim muito importante. Um beijinho, gente. Eu não tenho muito tempo para fazer 2 vídeos, não dá. Eu vou fazer um vídeo por semana e olha lá. E vocês desculpa aí, se possível, se puder, curtam, divulguem, comentem. E esse vídeo é o que eu acho. É a minha maneira de pensar como embriologista e biomédico esteta, que eu sou, né? E eu acho assim, esses detalhes são muito importantes para quem quer engravidar. Um beijinho, aqui é a doutora Simone, embriologista biomédica esteta. Beijo, beijo, fica na paz e curtam e segue meu canal, ok? Um beijo, fique com Deus.